Zeharia Sitchin nasceu em 11 de julho de 1920, no Azerbaijão, que na época fazia parte da União Soviética. Ele cresceu no mandato britânico da Palestina, onde teve a oportunidade de adquirir conhecimento profundo de hebraico antigo e moderno, bem como outras línguas semíticas e europeias. Além de poliglota, Sitchin foi um grande estudioso do Antigo Testamento, da história antiga e da arqueologia do Oriente Próximo, desenvolvendo uma base sólida para suas futuras pesquisas. Sitchin contou em uma entrevista certa vez o fato que ocorreu quando ainda era um menino na Rússia, em que o seu professor o exortou quando ele, conhecedor da língua hebraica desde cedo, disse que o significado da palavra Nefilim na Bíblia hebraica não era gigantes, como se ensinava, mas sim que era o derivado do termo Nafal, que significa cair ou caído. Logo, a palavra Nefilim seria algo como aqueles que caíram ou aqueles que do céu vieram, e este teria sido o início de suas inquietudes, as quais o impulsionariam a estudar este tema por toda a sua vida dali em diante. Após concluir seus estudos na Universidade de Londres, onde obteve um diploma em História da Economia, Sitchin trabalhou como jornalista para o jornal israelense Israel Shalem e foi o editor-chefe da revista Economic Daily, também em Israel, antes de se mudar para Nova York em 1952. Foi lá que ele embarcou em sua jornada intelectual, se tornando um dos principais pesquisadores autodidatas da escrita cuneiforme suméria. Autodidata que era, e determinado a decifrar os segredos das tabuletas de argila sumérias, Sitchin visitou diversos sítios arqueológicos no Iraque, tornando-se um dos poucos acadêmicos capazes de ler e interpretar a antiga escrita suméria e acadiana. Sua familiaridade com esses textos raros permitiu que ele mergulhasse nas narrativas registradas pelas civilizações antigas do Oriente Próximo e, assim, desenvolvesse sua abordagem única para compreender a história da humanidade. As ideias de Sitchin sobre a existência de uma civilização extraterrestre, conhecida como Anunnaki, ganhou destaque em seus livros, como a série As Crônicas da Terra. Ele explorou as mitologias e registros antigos, incluindo a Bíblia hebraica e a mitologia grega e egípcia, em busca de evidências e referências aos Anunnaki e ao seu planeta de origem, Nibiru. Sitchin sugere que os Anunnaki visitaram a Terra vindo de Nibiru, que ele descreve como um planeta que orbita periodicamente entre Marte e Júpiter. Embora sua interpretação seja continuamente contestada e considerada controversa pelos acadêmicos ortodoxos, Sitchin conquistou uma base sólida de seguidores que acreditam em suas ideias. Em uma entrevista concedida sobre o seu trabalho de tradução das placas sumérias, ele revelou: todas as escrituras antigas, Bíblia hebraica, mitologia grega, mitologia egípcia, textos sobre as pirâmides e tudo mais, conduziram-me aos sumérios, cuja civilização foi a primeira conhecida há mais de 6.000 anos, e concentrei-me na Suméria, na fonte destas lendas, mitos e textos,
chegando às suas repetidas e persistentes declarações sobre os Nefilim, que os sumérios chamavam de Anunnaki, aqueles que vieram do alto, que vieram à Terra de um planeta chamado Nibiru. Aliás, Nibiru é um planeta cuja representação é feita por uma cruz. Nibiru significa planeta da passagem, travessia. A questão em minha pesquisa então mudou sobre quem eram os Nefilim Anunnaki para que planeta é esse chamado Nibiru? Isto forçou-me a ser proficiente em astronomia, obrigando-me a aprender bastante sobre este tema para lidar com o assunto. Assim, descobri que os eruditos estavam divididos. Alguns diziam que Nibiru era Marte, que de fato foi descrito e conhecido pelos povos antigos, e outros diziam que não, que Nibiru era Júpiter. Aqueles que diziam que era Júpiter e não Marte tinham argumentos muito convincentes do porquê não podia ser Marte, e os que diziam que, ao contrário, Nibiru era Marte e não Júpiter tinham argumentos também muito convincentes do porquê não podia ser Júpiter. Sendo capaz de ir diretamente à fonte, os tabletes de argila e a escrita cuneiforme da cultura suméria, a mim pareceu que ninguém estava certo, porque a descrição de Nibiru e sua posição quando perto do Sol indicava que nem podia ser Marte e nem podia ser Júpiter. Observação: Sitchin não afirmou que estava correto em suas possibilidades. Ele simplesmente intuiu, após exaustivos estudos e pesquisas, a possibilidade de existir um 12º planeta. Desde então, ele só fez corroborar sua certeza, baseada em seus estudos e pesquisas. Continuando. E então, certa noite, acordei com a resposta: Nibiru com certeza é um planeta a mais, que vem periodicamente entre as órbitas de Marte e de Júpiter, e algumas vezes está mais perto de Marte e outras mais próximo de Júpiter, mas não é nem Marte e nem Júpiter. Tendo entendido que esta era a resposta, que existe um planeta a mais, Nibiru, em nosso sistema solar, tudo mais se encaixou, desde o significado do épico da criação mesopotâmico Enuma Elish, de onde são baseados, cópia quase que verbatim, os primeiros capítulos do Gênesis bíblico e todos os detalhes sobre os Anunnaki. Até chegar ao questionamento de quem eles eram, quem eram seus líderes, como eles viajaram do planeta deles para a Terra, como aterrissaram no Golfo Pérsico, sobre o primeiro assentamento deles em nosso planeta, sobre os seus líderes e assim por diante, tudo ficou claro. Zecharia Sitchin faleceu em 9 de outubro de 2010, na cidade de Nova York, deixando um legado de mais de 40 anos de estudos e pesquisas sobre as tabuletas sumérias. Sua obra continua a ser objeto de discussões e análises por parte de pesquisadores, astrônomos e entusiastas interessados em explorar as teorias alternativas sobre a origem da humanidade e o provável envolvimento de civilizações extraterrestres em nossa história. Muitos rejeitam suas ideias e teorias, mas até hoje ninguém conseguiu comprovar que ele estava errado.